is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. O ser humano é extremamente complexo e em seus sentimentos e ações. Em geral, gostamos de rir das desgraças dos outros, de nos alegrarmos com os que choram e chorar com os que se alegram. O pecado trouxe ao ser humano esse sentimento estranho de que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas quando somos alcançados pela graça de Deus, fica evidente que o Senhor tem outra opinião. Em Obadias, encontramos uma séria advertência de Deus aos edomitas. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão. O que significa essa advertência divina? Por que Deus fez este lembrete e o que isso traz de implicação a nós? Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, de quem os israelitas eram descendentes. As desavenças entre os irmãos são conhecidas no livro de Gênesis. Esaú era mais velho e Jacó, seu irmão gêmeo, o mais novo. No entanto, Jacó, além de comprar a primogenitura do irmão com um caldo de lentilhas, se fez passar pelo irmão e recebeu a bênção de seu pai Isaque no lugar dele. Os ressentimentos e a vontade de vingança tomaram conta da mente de Esaú e somente após anos de distância os irmãos se reconciliaram. Destes dois patriarcas formaram-se duas nações, Edom e Israel. Quando Israel saiu do Egito, ao aproximar-se de Canaã, recebeu a seguinte instrução de Deus: ordena ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Mas cuidado, não luteis contra eles, pois da terra deles não vos dei nem sequer o que a planta de um pé pisar, porque dei o monte Seir a Esaú como herança. O que encontramos nas páginas do Antigo Testamento é que o ressentimento entre os irmãos perdurou chegando até esse momento, em que o profeta traz a palavra de Yahvé como advertência aos edomitas. Obadias significa servo de Yahvé, e possivelmente está falando a partir dos acontecimentos do ano 587 a.C., quando os babilônios invadiram a terra de Judá, arrasaram suas cidades e destruíram Jerusalém e seu templo. Pela leitura do profeta, haviam contingentes de edomitas nos exércitos de Nabucodonosor II. Eles teriam usado de maldade, capturando judeus fugitivos e matando alguns deles. Era como se eles estivessem felizes com a desgraça dos judeus e com toda a aflição que eles estavam passando, chegando a se apossar dos seus bens. Há uma ligação muito profunda do livro de Obadias com Jeremias 49:10a e os versos 14 e 16. É nesse contexto que Deus diz: mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão. Nesse pequeno texto do Antigo Testamento, encontramos uma advertência da graça de Deus. No Novo Testamento, vemos Paulo dizer aos romanos: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Chamo isso de graça paradoxal, pois ela rompe com o que é comum, natural e instintivo dos seres humanos. Muitos de nós ficamos ressentidos quando os outros parecem prosperar, quando estão felizes e parecem estar num melhor momento, enquanto nós estamos em baixa. Nesse momento, sentimentos como ciúme, inveja, discórdia e tudo aquilo que é obra carnal parece aflorar, destruindo nossa alma. E assim, quando acontece algo de ruim para o outro, nos alegramos com a queda, com a dificuldade alheia, com a dor do outro.
Mas o Senhor nos diz: não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão. Sim, queridos, deveríamos nos revestir de Cristo, nos envolver com a graça sublime e merecida, a graça paradoxal, que nos faz agir ao contrário da carne, que nos faz sentir a dor do outro e se importar com o sofrimento alheio. Edom não sabia que a alegria deles em breve seria transformada em dor profunda e que o sofrimento de Israel seria recompensado pela vitória do Senhor. Tenhamos cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que o nosso coração nutre quando outros estão em melhor situação. Lembremos-nos de que o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que estás com o teu semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Caim preferiu aceitar a voz de seu coração e o desejo dele transformou-se em morte. Infelizmente, muitos hoje em dia fazem o que diz o coração, corrupto e maligno, e sempre acabam na pior situação. Quando vir alguém chorando, quando o dia da desgraça alcançar um irmão, feche os olhos, não para se distanciar, mas para orar e pedir a Deus poder para amar além. Cubra essa pessoa com a graça de Cristo, envolvendo-a com amor e compaixão, pois esta é a postura do verdadeiro servo de Yahvé.